ter ouvido também isso. Então, assim, muitas pessoas, né, ficam acumulando. Então, assim, aconteceu uma coisa que me irritou hoje, depois de meia hora aconteceu outra coisa que me irritou, então fui guardando. A gente fala ruminar. O que é ruminar? Ruminar é mastigar repetidas vezes, remoer, né? Os bovinos e os equinos ruminam as ervas do pasto. Então, depois eu vou dar um exemplo para vocês como que isso acontece. Então, quando não resolvido o problema, ele pode se tornar um pensamento recorrente negativo, chamado de pensamento ruminativo, levando ao mau humor, levando à tristeza, à desmotivação, sendo ainda um importante fator de risco para desenvolver uma depressão, uma ansiedade e um estresse contínuo. Então, olha só que importante, a gente não precisa ficar guardando, né, esses nós, essas coisas que vão irritando. A gente já conversou como isso pode ser resolvido, por meio do diálogo, da conversa. Então, como que acontece, né? Aí vocês estão vendo o exemplo da vaca, né? Então, vamos seguir a setinha verde. Então, a vaca come o matinho, né, o capim, e ele vai até o estômago. Depois, ele faz o mesmo, ele volta. Aí vocês seguem a setinha rosa, volta para a boca, e aí fica mastigando mais um pouco. Mesmo que eles engoliram, volta para a boca, mastiga mais um pouco. Depois sim vai para o percurso, né, que tem que seguir. Então, a gente não pode fazer dos nossos problemas esse processo, né? A gente não pode ficar ruminando os nossos problemas, a gente não pode ficar carregando esse sentimento. É como se fosse engolir sapos, né, Cícera? Sim. De uma hora, todos esses sapos que você está engolindo, eles vão ter que sair. Né? Então, é isso que nós estamos querendo dizer para vocês. Né? Daí vem a importância do que a Cícera vai falar agora para vocês. E já foi comprovado, né, cientificamente, e a gente já falou anteriormente nos slides, que a gente fica guardando esses sentimentos, né, esses pensamentos destrutivos, eles acabam acabando com o quê? Nosso emocional, né? Acabando com a nossa saúde, porque causam úlceras, causam muitas vezes até depressão, transtorno de ansiedade. Então, tudo isso pode ser resolvido. A gente é um casal, a gente tem que conversar. Eu não preciso carregar isso comigo, pode se tornar mais leve, né? Então, só com uma curiosidade para vocês terem uma ideia, uma vaca, ela pode produzir 150 litros de saliva em um dia, só nesse processo de ruminar. Então, olha só, imaginem a gente, quanto tempo a gente fica com aquela mágoa carregando, ou com aquele pensamento de raiva, tudo que eu fico carregando desnecessariamente. Bom, e aí, tudo parece correr bem na vida, mas a ira, ela se esconde embaixo da superfície, afetando o modo de viver e pensar da pessoa. E o que acontece em um determinado momento? Ela vai criando um muro entre o marido e a mulher. Então, muita sujeira varrido para debaixo do tapete vira um muro no relacionamento. Então, a gente precisa cuidar disso. Por quê? Porque se a gente... Ai, não vou falar, não adianta, já falei. Ai, não vou brigar por causa disso. Vou engolindo, vou escondendo isso. Quando eu ver, a gente já criou um distanciamento físico, né? Porque não adianta... Ai, o que você tem, né? Você tá esquisito? Fala pra mim. Ou fala pra mim, você tá esquisita? Ah, não quero falar. Então, isso não pode existir, irmãos. A gente precisa colocar tudo para fora, de uma forma adequada. Não com ira, mas de uma forma adequada, tranquila, né? E aí tem uma escritura que fala bem isso, né? Provérbios 12, 18. Então, as palavras, né? Então, existem palavras que elas ferem como uma espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então, a gente precisa ser sábio. Por quê? Porque se a gente souber usar as palavras, a gente vai curar essas cicatrizes, essas mágoas. Então, mas se a gente usar de forma inadequada, é como uma espada, né? Imaginem vocês, né?
é a mesma coisa de uma faca, né? A espada ainda tem corte dos dois lados. Fere, Então, né? fere de uma forma que dilacera. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as palavras. A gente fala assim, as palavras, elas não voltam atrás. Às vezes, tem vários casais que a gente conhece que fica preso naquela palavra que um dia, no momento da ira, o marido usou ou a esposa usou. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a essa situação. Então, o melhor